Bom, suma tempo que na perano, não vai passar naquela outra parte que não fala como, não vai fazer proposta de quê? Rei. Proposta de lei. Suma não, se cada área, não tem senhor ali que técnico de caixa, Wilaba, ele que está trabalhando ali na região de Kinara que tomba ali, que assim, Wilaba, como lá, mas buju também, e assim. Yo. E na bem faz um bocadinho de enquadramento, na que está falando de lei, que assim. Wilaba. Enquadramento de peça. Passou sobre isso. Não é de 5 minutos. Ah, nós juristas, 5 minutos é pequenino para nós. Pode desculpa, 5 minutos eu quero te nada. Bom dia de paz. Meu nome é Vila Morato Milaco, corredor de Caixa Buba. E na aproveita dar parabéns para tudo que está ali, especialmente para San Bonche. Ok. Esteve na companhia boa apresentação e não consegui retirar algumas situações jurídicas que eu achei importante não partilhar com você. Família estava sabe porque papel é de vida. Papel fala assim e tem problema entre irmãos, no caso, a expressão para usar irmão de família cora de batata. Bom, primos e se irmão e acaba para ter problema entre eles. Como é que não pode resolver essa situação de viola direito de alguém ou incumprimento de palavra de papel em vida? Em princípio, do ponto de vista de lei, papel é na vida e por fazer algumas doações de que cedo, se propriedade, se alguns bens que tem. Uma vez que cana prejudica se filhos e poder doar, e poder treino, e poder parte. Não usa a expressão para parte em vez de doar. E poder parte treino. Uma vez que parte para 3 seguintes, cada quem que decide, não está a desconfiar como aqui treino, tudo tem a mesma medida. Então, se está na vida parte daquela, e que hora que morre, com som tem que lança, e bem falado como não, na bem daquela não roubar, porque e verdade, a missão que Antônio, que minha papai pode, ele que é filho de minha papai, não é parte dele, e que tem direito mesmo de retirar sermão que treina. Primeiro que, papai parte de condição de vida, e que papai procura ser justo. Papai fazer essa justiça antes de bem bidantado para longuiça. Papai é bom juiz. E fazer bem de sil e bem, ok? Essa é uma parte só que me banante. Mas mesmo assim que irmão decidir vai e vai bem que treino e acaba só na bem de treino. Logo só ato de bem de treino é crime. Ato de bem de treino que quer bom. Lá não tem na rotunda de um terreno lá, chama comandante Fadul, bindi lel, e está falando com uma venda de coisas alheias, bindi coisas que querem me. E crime é crime. Logo, aquele irmão pode bem dar responsável para venda de coisas que querem ser, são um crime que é tipificado na norma jurídica penal. E que acaba lá, e torna bem mais e vai dar tudo que aquilo construiu no espaço. Mais outro crime. Nós estamos falando, seja na concorrência dos crimes, concurso de crime. E vai dar na propriedade, que aquilo construiu lá. E como é o nome de que ator? Brema como assim? Quantos blocos que estão aqui dando? E dá na bloco, e dá na cimento, e dá na areia, tudo dá. Mas um crime, mas que é crime de dano. O mais caricato para complicar a história tudo ali, irmão falar olha, vai questionar a polícia para resolver o problema. Lá que coisa dá né? Lá que coisa não complica. Ele comete bem decide que não tem justiça que a vida longuista. E na elba e teria 2 crimes que na concorre para ir condenado. É 2 crimes tudo tem pena que custa a partir de 3 anos para arriba.
Logo, se ainda concorrer para concurso de crime, ainda está na busca de uns 6 anos de crime, a partir de lá que o juiz pode vir decidir nele, que não sei se crime que por imputar para ele. Mas quando chega a polícia recebeu que respeito, e bom para realçar, e recebeu que respeito, quando ele apresenta e toma boa nota de tudo que aqui precisa dele, de obedecer. Logo, quando acaba de tomar boa nota, nada mais que a polícia que toque aquilo a sair. Primeiro, falar com uma não fala procuração. E notificação, 1000 francs. Notificação que está a pagar na nenhum carro. Assim que regra, porque está na nenhum documento que fala com uma procuração, o comandante, que está ali, não é só guarda nacional também. Não é a polícia da ordem pública. Ali. E que tem nem polícia da ordem pública, e que tem nem guarda nacional, e que tem nem caixa, e que tem nem polícia que por isso firme para falar com uma. Não há um documento de lei que fala com uma. Tudo notificação tem que pagar. E que está pagado. Mas nós não temos consciência de como está cobrado. Sim ou não? Está cobrado. E coisa lá. E que avança contra aquilo, para está com fala não, eu tenho que pagar 30 mil, logo naquela divisão, naquele mostra 3 agentes que não vai, e cada quem 10 mil. E cada seguir dividido. É o comandante pode vir, na sua cabeça, que ela paga, não vai vir mais longe, se ela paga, que 3 agentes que não vai, talvez cada quem procha 5 mil, ele ficava aqui, o canto. Já seja mais que me fala de notificação. Engraçado, para mais complicar, quem que bem chega lá, suma homem de mulher, esse chefe, que ela não precisa de falar bom de documento, e que tem de que não pode fazer solidariedade com o companheiro, e que tem situação de que não pode respeitar o Fadul, porque o comandante Fadul foi um tipo de favor. Mas, nesse tipo de situação tão descarado, assim, não por falar só como está também. Polícia, para se ver, e cometer também crimes. Qual crime? E tem crime não fala corrupção em termos mais grandes, mas está lá peculato, que lá? Para ver que toma dinheiro, e acaba fazendo nada. Irmã não consegue falar, vai para o tribunal. E vai para o tribunal. Lá é mais triste, né? Lá mais triste porque advogado chega lá, não, não quer conversar absolutamente nada. A apresentação, juiz, olha, é situação e típico e cabe crime, mas tem pena muito grande. E usa um termo que fala, que termo exatamente, e está punido severamente para conta, e me conta aí advogado como o cliente na condenar porque que aqui faz que naqui perspectiva como falar de como e concorre a 2 crimes, o juiz pode ter consciência de como e que tem outro saída se que condena aquilo para crime de dano e para crime de venda de coisas que quer bom, de coisas que quer bom. Quando aquele tira dinheiro e petal para outro gol, não. Ele pode caminhar, não pode nem se beber outra nação, só se unir dinheiro para falar aquilo como e assim, que é que justiça fácil. Um ponto bom, justiça fácil. Termo camisa a boas que atores de boa peça, não quer tirar nada de boas, mas quando uma pessoa justiça vida longuiça, não pensa na comer. Não pensa na comer. Na qualquer assunto, coisas que não passa na peça, e de comer guinte, não comer dinheiro, lá não paga, que não sei. Que dinheiro para mim significa comer. Para mim. Isso significa comer. Mas, vou desculpar, e que a polícia só, e que só Guarda Nacional, todas instituições públicas, de que alguém vai para buscar um serviço e tem tipo de justiça que vira linguiça lá. E tem.
Mas está direito? Não. Porque quem tem a razão está acabando bem cedo, quem tem culpa. O que reclamar, o que é que pode bem acontecer? E por ser muito, porque se reclama diante de polícia ou guarda nacional, comandante Fadul, comissário de ordem pública, ou adjunto, se a equipa, ele apanha aquela alguém e prende. E que está a funcionar. A mim que tem papas de língua, felizmente, chega cedo, mas também é colega oficial, mas não contém eles. O que está a acontecer? Mas pronto, na parabeniza agora, é que não fala para 5 minutos que chega. Então, mamãe, que é assim. Ok. Nós estamos. Sim. Desculpa, dá me só fazer uma pergunta ao doutor. Possível? Não pode fazer? Ok. Me estou referindo que parte do tribunal, de que antes do espetar dinheiro, já procura que ele mostra que tem razão. Depois que ele mostrar dinheiro, inverter razão. No caso, ele corre crime, é verdade, mas como é que não pode chamar que tipo de crime? Crime é que manda, porque crime de corrupção e garante, dentro da corrupção pode haver outras modalidades de crime que está lá. Mas esse é mais especulado, para ver o que é especulado. E que tem um dinheiro propriamente que como pobre. E que tem um dinheiro para falar que fica num cão, que alguém fica na toma sistematicamente. Ok? Mas suma dentro do crime de corrupção, no projeto, ele condiz e sabe como e que tem ele, homem que se preocupa com nada e traz só dinheiro e dá. Mas ele se mentir, tem a informação de como e se desconfia como aquilo que acontece. E que como a coisa se faz aquela que acaba. Então pensa no tribunal que vai nele e tribunal regional. Não? Na tribunal regional, qualquer decisão que saia lá, quem fica contente e tem ainda poder ainda de recorrer. O está recorrendo para o tribunal de relações. Se tu não sai lá mais resultado, fica contente, o está recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça. Se sair decisão no Tribunal Regional de Justiça, Supremo Tribunal de Justiça, fica contente, o está recorrer para o plenário do Supremo Tribunal de Justiça. Lá é tanto aqui, vai contente porque tanto polícias, suma juízes, e tem que não está falando com mais. É gosta de solidarizar com o companheiro. Um som por pegar aqui e acha como e fulano, não é assim amigo. E confirma aqui a decisão que ele falou. A minha conta no curva, mas não Fadul. Fadul está fala mais, não, fulano, é assim amigo. E confirmar. Se bem cai na boa, como é o nome? Zamora em dúvida. Ok. E se bem cai na Zamora lá, Zamora olha como não. Esse que é direito. E revertir o resultado. Que alguém que fica mal e que não contente. Mas tanto polícia, no caso, juiz que próprio advogado, quem que comete crime neles? Quando apontamos, quem que comete crime? Advogado comete crime. Mas e que crime? Vamos falar, e qual crime? Bom, saber. Que advogado, qual crime que comete? Corrupção. Corrupção. Dentro da corrupção tem corruptor e quem é corrupto. Quem que está bem com a intenção de falar, não, só me Fadul, não sei o que não é resolver. Fadul, a pessoa não está chamando, o nome é aquele um conselho da direita. Só Fadul que não vai estar chamando. Chiga, e Fadul, não. Chiga, não tem predisposição de chegar lá para dar dinheiro. A mim que cunça, mas quem que recebe, se receber com ele e também, ele comete também que crime. É como não está falando como crime de corrupção e tem dois elementos
quem que está certa para receber suborno ou crime cometido ou efetival e quem que também pode ter intenção de fazer certa coisa. Manga de tem muita polícia e está cinta e está criando meio ambiente propício para poder ganhar dinheiro. E na chegar, uma polícia que cinta bale e dá-se rosto, aquela bem, faz tudo e cria condições daquela confiança, aquela seta e cobrar. Ela fala como e dentro da polícia e tem naquelas investigações criminais, e tem polícia bom e tem polícia mau. Logo que prendeu, que polícia mau também. Estratégia bem não pressionou sim, pressionou que deu tempo e sai vai. E também agora o doutor Fadul sim, Fadul está chegando. Olha, me senti para bom. É coisa assim. Logo a mim não está senti confiança, não está abrir que o Fadul também, que eu também mais. Não está acabando para contar aí não bom. Ok, se não deixa o Willa, vai quando vai tempo que chegar. Mas uma não precisa tanto de tempo, quando não vai descansar, que Willa vai estar ali junto conosco. Não vai juntar a cabeça, suma como fala, para fazer propostas de lei. Não vai formar 5 grupos, 5. Mas, minha irmã de farda, não dividem aqui 5 grupos, tudo. E que e para cá vai no lado. Não tem cartolina de 3 cores, que cores de nossa bandeira. Propostas não bem apresentado. Cada grupo não bem apresenta essa proposta. Não conta para grupo número 1. Número 1, porta-voz de grupo número 1. Porta-voz de grupo número 1, não pode bem falar. Proposta que é apresentar. A nós que sinta. Que proposta se não é tal? Hora de votar não é essa cartolina de cor? Verde. Que não seta? Se não está de acordo com que proposta que o grupo apresenta. Hora que não fala para votar não é essa cartolina de cor? Verde. Proposta que o grupo apresenta. Alguém tem dúvida? E podia ainda pedir esclarecimento para entender um bocadinho que proposta para poder tomar decisão de voto. Antes de não vota, proposta se apresentar, alguém tem dúvida e pode pedir palavra. Willa vai estar ali para aquilo. Para explicar, para poder perceber, para sim tomar decisão de voto, sim ou não, ou dúvida. Se esclarecido, logo não vai para a votação. Que não sei, não é essa cartolina de cor verde. Que alguém tem ainda dúvida e continua tendo dúvida que tudo esclarecimento. Será que custa ali na Guiné-Bissau ainda bem setado, e por votar com cartolina de cor amarelo. Se alguém que propôs, você fala, não, é Guiné-Bissau, não, é custa nunca é cana tirar de cédula. E nega. Então ainda vota com cartolina de cor vermelho. Mas cada quem de votação bias. Se você vota de verde, daqui mesmo proposta, você vota mais com amarelo, nem com vermelho. Mas, cores na batalha alçado, conforme pergunta de mim, quem que seta essa proposta, aqueles que seta são, se a bobo negar, e que preciso de alçar a cartolina. E que preciso de alçar a cartolina vermelho. Só aqueles que setam, que não é essa cartolina de qual cor? Verde. Aqueles que setam, não conta depois. Sim, fala aqueles que têm dúvida. A boca tem dúvida. Não é essa cartolina de cor? Amarelo. A boca fala como aqui proposta na linha de neca na sede. Não é essa cartolina de cor? Vermelho. Ok. Porta-voz de grupo número 1. É grupo ali? Está ali. Ok. Hoje para votar para todos os gente que está ali, a minha porta-voz do grupo número 1. Dona papel de lei. Não primeira proposta que nós já de lei, não fala se problema tem na comunidade, não diz de chamar ancião, que seja gente garante para mim mediar que problema.
Aquela que é a primeira proposta. E do ponto de vista de forma de fazer lei, e ainda faltam alguns elementos. Ainda faltou um elemento mais, não pude corrigir para ficar melhor. Para ficar só uma lei. Sim. Para ficar só uma proposta de lei. Porque lei só é que vai aprovar na Assembleia. É uma proposta que pode ser submetida à Assembleia para efeito de aprovação. Bom, do meu ponto de vista, pode ficar assim. Porque ele quando se contra e tem problema, assim. Na comunidade deve chamar, em vez de chamar, para não falar, devem criar condições para que todas as pessoas possam, mas bom, se não também pensa na parte de como no processo de justiça restaurativa e aquilo que não aplica a lei. Não é bom perceber. Justiça restaurativa. Porque ele, se a ponto de vista de lei que não leva uma proposta, não acha como precisa de formulário. Mas é só no âmbito de justiça restaurativa está direito. Porque há hoje, na manga de comunidades que está compõe diferentes, pelo menos regiões que não trabalham, né? E tem uma comunidade que está falando como tem uma regra para eles lá. Exemplo, no caso de furto, estava só furta, em vez de descobrir cabeça de furto, você paga assim que sim, a nível aqui comunidade. Mas que até deixa de ser do crime que ponto de vista da lei e previsto e punido para a própria norma jurídica. É que eles canam entender. É isso que nós já canam entender. Me se mostra como a proposta que está ali do primeiro grupo, se no âmbito de justiça de Sambonje que conversa, sabe? E conversa bonito. E se na coisa de Jokerena, para aqueles que fulam de cistela, e que sinta conversa com nós, falei assim, na tabanca. Então, nessa perspectiva, é correto. E por ser uma proposta de... E por ser, sim. Mas se para que leva para a Assembleia, e precisa de corrigir um bocado. Está? Que correção? Como fica? Bom, se para que correção, não pode falar assim como... Se houver problema na comunidade, devem solicitar os anciões para buscar soluções mais na tchulha, né? Aquela, se não traz, não tem que escrever lá completo. Né? Sim. Se houver um problema na comunidade, sim. Na comunidade. Se houver problema na comunidade, sim. O primeiro passo é envolver os anciões a fim de procurar a solução. Deve envolver os anciões a propósito da busca da solução. Na resolução do diferendo. E vai ficar assim. Se houver problema na comunidade, deve-se envolver os anciões na resolução do diferendo. Problema na comunidade, mas e por que acaba lá? Mas como andam pensando, a partir de que passa primeiro, o livro vai na comunidade. Na casa, o dia que resolve, não estou pensando. Tudo pensar assim, mas lei tenta buscar, lei também põe posição. E também põe posição. Se falei lá, que outra solução está arranjada.
Ok. Não pude votar com emenda. Sim. Não aceitar. Antes de não chegar lá na polícia, na tribunal, primeiro ainda, nós de chamar gente garante, para não sentar no papel na tabanca, na morança, na vizinhança, para não buscar solução de problema. E por ser assim? Sim. Se por ser não vai votar. Sim, alguém já chamou lá atrás. A minha ponto de vista, a minha taxa de uma proposta que apresentaram e que tem, que não falta executar, para ver como acha como para aquilo que nós estamos falando tem chefe de tabanca ou chefe de melhor chefe de morança. É chefe de tabanca acha mais ou menos até servir para aquilo. Ora que tem problema assim, certo biaço outra hora está o cambio, mas se não da manga biaço notificação que acha como se levar a notificação para poder guerra, o chefe de tabanca pele vale. Anda, se contra, por exemplo, que puder residir neles, o puder bailar, o papel que chefe de tabanca, ele chefe de tabanca conseguir garantir esses companheiros para chamar eles para tratar de assunto. Agora, o que está dado e balançar na situação certa, biaço. Não está sentindo como outra hora não está sentindo como chefe de tabanca que está equilibrado. Bom, certo, biaço que coisas que está dado e tirar confiança dentro da tabanca. A gente tipo o tá ignora, tá fala na banda chefe da tabanca e ele tem na lado. E na basta na outro lado, que certo que chefe de tabanca que tem só que ser transparente, está equilibrado na maneira de resolver a situação, contar a verdade de forma mais certa para que funcione. Eu acho que chefe de tabanca que deve ser, não pode formular para ser chefe de tabanca está precisamente para ajudar a resolver problemas que está tendo na tabanca. E aquilo. Bom, para o que eu acho que é de fácil para que coisa continua a ser, para continuar dando que respeito, ou para a gente continuar tendo confiança na chefes de tabanca. Bom, a minha ponto de vista, é chefe de tabanca que tem que, bom, não falar, tem que sensibilizar, para entender que se puderes. Por exemplo, o governador regional, e tem que ter encontro com o chefe de tabanca. Esse é o meu ponto de vista. Para chamar se quando ele é que vai funcionar, vai poder facilitar a autoridade no trabalho, porque tem um problema que vai poder ter resolver que cana chegar. Mas essa é a hora que vai estar equilibrado na tabanca, para a gente manter confiança na voz, para trabalhar com transferência. Esse é o meu ponto de vista. Mais ou menos. Bom, a mim, sobre o questionário que a senhora fazia para o meu irmão, pensa como tudo está claro. Porque não sabia como e tem que instituições, que organizações, em termos de tabancas, de TNC, comitês, de TNC, ações, que tem problema para ir fazer. Mas o que é certo é que às vezes, na autoridade, é que tem a valor de que tem a ver com aquilo justiça que tem a ver com o papel da tabanca. Que às vezes, uma aqui na fala, claro que sim, e deve ser documento, e deve ser transparente. A autoridade, uma hora, mesmo que seja transparente, está desviada. Como andamos para a Assembleia reconhecer que lei de tradicionais, nesse caso. Por em prática. Lá também, hora que tomar decisão, e tem como aqui na levado para frente. Hora que vai tomar decisões e que é reconhecido, praticamente ainda dá tudo. É como que está falando assim. Hora que a gente arranca um trabalho, você tem coisas que cabali, você leva coisas que cabali um bocado, você junta que de boa pode ser super. Agora, se a autoridade bem, sabem que anciões de que ele está banca tudo, fazer aqui de justiça, é que ele é cavalidade nem bocadinho, nem é que o que gente. Como é que acha como aquilo por baixo para diante? Que é só para ser suma que ser e não ser longuiça. Para ver que, porque a hora que chega ele cara fazer como deve ser, é que a nova autoridade deve fazer e para respeitar que ele não garante se sentar porque eles é que é fácil. Pegar, é que como é que está mas é que tem julgar que Deus. Enquanto a nós, quando falamos de justiça, às vezes, a corrupção também tomando conta. É como andar na PD. Se tem como para levar proposta à Assembleia Nacional Popular, porque eles que tá prova. Que às vezes que lei está falando, ele sabia que estava no constitucionário, não é? E tem, mas às vezes que está por em prática.
Est-ce que nós vamos poder sofrer força para solução para ter sobre ele? Só coloca aquilo em prática. Ok. Nobi Willa ba? Bom, no comentário de colega lá, na minha ponto de vista, e caribe de ele dá um simples comentário para ajudar, talvez não que se lê. E de professor lá, quando o professor papel dá ainda mais intenção, entendimento na outra perspectiva. Não pode falar assim de como direito, lei que te dá direito ou direito não tem direito antes de lei dar não tem direito antes de lei dar não está por bem até para direitos humanos outras coisas assim, mas especificamente não é para uma comunidade e que está na luta organiza essa comunidade, mas o que uno pensa naquilo o Caribe tira também poder de Estado na matéria de crime, não está tudo está falando como Ministério Público e dono de crime, assim, e detentor da ação penal. Ante tudo leis que faziam que vai contra e crime, está no canal certo aquilo. Mas, e verdade como, se não fala como chefe de bancas, comitê, estruturas que tem, do ponto de vista de lei existe de verdade. E tem uma lei que está falando como comitê yes, e tem essa competência, e tem esse que é chefe da banca, e tem que ler. A mim, que não é e que tem. Então, como que eu pude falar de como poderes que o comitê tem, né? E de fazer isso, e que tem. Então, se nós não busca aquilo, esse tipo de encontro, e por ser o carabéu bom para ajudar, para aquilo onde bem tem. Então, se você esse aspecto fala como sempre que tem problema numa comunidade, você chama comitê ou chama chefe de banco ou anciões para ajudar a resolver o problema. E um passo já é muito bom. A hoje, porque matéria que tem a ver com crime, nem chefe de banco e que assuma aqui que está acontecendo na Jocarenda, e que assuma aqui que está acontecendo na Sambonche, na Façobia, para falar, não, assuma assim entre nós, não diz, está contra crime, o único que pode resolver o problema é crime tribunal. Mas aquela que está tendo na comunidade. Pode dar filhos casamento, a força ali, é bem descobrir, porque está chamando outro na tabanca para falar não resolver. Está tem. Mas aquela que é porque e que crime e tem que levar para o Ministério Público por levar para julgamento. Mas nós não busca que não é perspectiva ali. E deve ser do que processos que até envolvem crime. Para chamar alguém para não sentar, não falar, olha, vou deixar. Porque também na natureza de crime tem que diferente. Mesmo que crime que o Ministério Público tem, mas que crime que a mim que acha que o Ministério Público está mal. Vou dar um bom exemplo. Exemplo, a mim homem de senhora ali. Então fica todo dia na chutal na casa, ou fazendo violência. Apesar de ele que está sentindo dor, se já obiquila tudo o dia está se documentando chutal, já pode bem queixa. Ou qualquer um do bosque se obiquila e pode queixa, para ver como leva fala como é tipo de crime e crime público. Mas ele pode bem ter na metade do caminho do processo e fala, não, e desiste. Mas é diferente do que o Jocarena não está fazendo. Jocarena está sentindo, não, para pedir assim, é que não sofre. Crime, a mim que sofre. Mancando pura força, fala, não, para, não passa da família vergonha, não passa da papá, que mamãe vergonha. Logo, mamãe ele acaba para digitar contra e tem dor dentro dele. Bem diferente do que ele acha, como não, para disso aí, acaba de pena. Esse é um exemplo. Outro exemplo que nem ele, nenhum só de nós que pode dizer o processo. Exemplo, alguém que entra mato e tem lei que proíbe corte de madeira. E entre corta mato de maneira que miste e bem apanhado. E crime, assim, Estado pode não acertar por aquilo. E não tem que levar ao julgamento. Mas se um de nós que está ali com o biquila na corta mato e vai contestar, o Estado não vai, que não a gente está levando jubi,
se apanhado, ele tem que levar para julgamento, estou aqui condenado. Mas, Mangaribas, está dana, porque Longuissa está acaba para bem fim, a mesa de Guindes lá. Está claro? Explicação do colega lá, e mais que comentário a volta para poder ir que é que não busca ali. Por sorte também lá, e bem aqui mesmo perspectiva. Anda, para não ter uma norma que pode ser do meio de cada, nós chamamos aqueles que podem ajudar para não resolver problema. Exemplo, na matéria de crime, alguém pode me queixar, mas no fim, garante bem que muito sinta, é conversa sabe, é fazer bom sambonja lá. É também ser cúpula, porque sambonja também suma e de balante, e não me balante, cara. Eu tenho que ter copo de cerveja ou de vinho na gaula. Assim, tenta ser bom palmo lá. Faz tem, mas manga de resolver problema na comunidade. E está sendo a melhor relação que está resolvendo no tribunal. E camarada, para ver que juiz, duas acusações que o juiz tem. Culpa, razão. Mas na tabanca, e tem culpa, e tem razão, e tem, que mais? E tem sofrer. O que significa que é tipo um empate, né? Porque eu estou aqui falando com ele, é que eu faço ficar contente, mas por dor. Que ele está falando, obrigado, mas eu estou fazendo bem também por dor. É também assim, eu estou falando, não, é Barça, mas a justiça é Barça Catela. A missão piria não põe reba, lá ante lá bunha coisa me fala de recorrer para o tribunal Magaran. O problema está continuando. Não é bom, nem dos guindos ali, pasta para ter rápido, tudo. Não só está piri, está continuando com reba. Ok. Mas a nós guineenses, sim, a nós guineenses nós temos um princípio. A hora que eu tenho um problema com alguém na tabanca, vou para a autoridade, a partir de que você inimigo tem que morrer. Este chega levar na polícia, a você é inimigo. Então, a hora que nós sentamos na comunidade, nós sentamos no papel turco para resolver, e acaba, pode continuar a ser amigo. É como a mim está pauta com uma bomba, não está resolvendo na tabanca. Se não é por já, que ele tem um problema grande, que não recorre a crime. Não está levar para outra instância que não pode resolver, não é? ok. Bom, se aí tem esclarecimento dessa proposta, não vai votar, liga assim. Baquim que seta para a proposta passa, com emenda. Não é essa cartolina de cor? Cálculo de seta? Não pera, para conta. Bom. Não, mas boca vota. Jangan sangun, não precisa de vota. Não de vota. Conta tudo que ali. A bota ori de vota, a bota por voy a hacer un poco de teniendo. Quanto é ele? E canto? 37 mais 23? 60. Baquinho? 60. 60 gente escuta. Baquinho que tem dúvida? E cadê? Baquinho que caceta é proposta. E cá tentando. Ok, significa que uma passa que 60 votos sim. E passa com emenda. Não vai ouvir segundo proposta de primeiro grupo.
Grupo número 1, que é pegar uma segunda proposta, é falar legalização de treino. Para legalizar, treino. Para treino ser legalizado. Como? Legalização de treino. Ila ba contando se por isso é hoje estava já. Com a legalização de terreno, espaço. Ora, tem um espaço. Um espaço para legalizar. Não, aquele processo administrativo, lá no Comitê de Estado tem que legalizar. Aquilo que está acontecendo, aquilo que está dando o direito próprio de propriedade. Isso legaliza. É não pode para avançar para a segunda proposta. Para terceiro. Terceira proposta. A terceira proposta, que é quando não fala a polícia deve fazer a justiça certa. Quando não faz a justiça certa, deve ser punido conforme a lei. Qual lei, go? Qual lei? E lei de... E lei de transparência no trabalho. Ora, para punir para aquela lei, a boa polícia, o juiz, o fazer uma justiça de uma maneira como se faz ele, que não favoreceu a bolsa. Você tem que prender o fichado ainda, pelo menos 2 anos. Não precisa como é fazer. Pelo menos 2 anos, depois vou ouvir o condenado. Sim. Vai cá, Lego. Tem. Lei de fichão, vou ouvir. Não fala como a tudo justiça, tudo polícia que faz justiça mal, que corrompe, que certas corrupção, e de julgado e condenado 2 anos. Que ano que pode terminar? 2 anos. Depois, o que mais? É para trabalho. Não jube? Não jube? Bagalei está permitido. Não, bom. Esses penalistas, esses guias de penas, né? Mas na matéria de crime, esse que está no Código Penal, para quem comete alguns tipos de crime, entre aquilo que não percebe e crime de corrupção. E está já previsto no Código Penal, de maneira que nunca pode tornar queria mais que mesmo, que esse que eu queria, e que chega não pode que mesmo penalizações que aquela dá. Porque crime de corrupção, pena e maior em relação a esse que vou falar assim. 2 anos, período de trabalho, pena de corrupção e tem pena que começa a partir de 3 para arriba. De maneira que um crime que existe já está tipificado, nunca pode criar mais. Nunca pode criar mais. Qual que é a quarta proposta? Quarta proposta, não põe falta de responsabilidade no trabalho, a pessoa deve ser julgada. Ora, quando fazer trabalho, o cara fazer corretamente, como é que ele disser, pode julgar. E que está dentro do terceiro, ba? E querer. Você acha que estava dentro do terceiro? Sim. Acha. Não, esse mais comentário em relação desde o primeiro, segundo, terceiro, é tudo fazer e bem aqui no espírito de comentário. Como é que pode Porque, ser? Um comentário, exemplo, ele falou com uma falta de Responsabilidade no trabalho, a pessoa falta deve de ser responsabilidade no trabalho. Logo, não vai tirar irresponsabilidade de qualquer trabalhador. Não vai olhar no leque que está chamado de PAP, que de funcionários. Ora que vou falar lá, e também vou poder instruir um processo disciplinar. O processo disciplinar tem consequências. E por isso, ora que instruir o processo disciplinar, e chega, é porque o meu falou na flano, e é coisa que eu fazia, não caminho mais para voltar a repetir. E está falando de advertência oral. E por ser do que depois de ouvir, eu tenho que dar um castigo, que por ser tirar um bocado de dinheiro no salário, ou suspender o trabalho para 1 semana, ou 2 semanas, ou 1 mês, 1 ano, 2 anos, depois por volta. Ou, falou a partir de hoje, depois do processo disciplinar acaba até fim, vou tirar no trabalho de uma vez.
Wila ba pero só não ajuda. Quem que de grupo por me se ajuda? Que bom me se vai falar? Que é último. Para não ficar só com proposta de lei no grupo. Que bom me se quem que me se ajuda no grupo? Grupo número 1. Bom, não trazer um exemplo simples. E se uma que tem um aluno na turma e faz uma disciplina ou ter falta disciplinar ou depois ter suspensão. Ora que tem responsabilidade na causa de trabalho. Você tem que ouvir, não? O que mandando fazer que tipo de coisas? Que lá falta de responsabilidade. Depois tem que julgar se dá para tirar parte do dinheiro que o doutor fala lá. E bom, assim. Mas todo o trabalho não tem que ter responsabilidade naquilo que não fazer. Mas qual problema causa de trabalho, você tem brincadeira, outra coisa, manga de coisas que o cara ajuda naquele trabalho. Então, você tem que ouvir. Obrigado. Vamos focar naquilo aqui, papi. Outro alguém de grupo me se ajuda? Fica tem. No. Não chega, mas. Sim. E não consigo RDM, assim. Hein? Regulamento de disciplina militar. Cada militar ou paramilitar, em vez único, né? Que comete certos comportamentos que está direito lá. E tem castigos que está dando. Está na própria naquilo. Ok. E suma na funcionários públicos. E tem também que a gente chama de PAP. Tudo que funcionário público que falha, que se diverte, e tem que abrir um processo disciplinar que pode fazer advertência oral, ou pode castigar ou cercar no trabalho, e suma como pode castigar para alguns dias você está fora do trabalho. Que existe. E tem esse exemplo de escola. Para ver que manda alunos a dar falta de disciplina, e porque que a escola tem regulamento interno. Se que tem, professora, se que tem regulamento interno, na que quando se pega nele para falar na regulamento ou na lei da escola, não suspende o que tem. Mas uma Estado tem estruturas, onde que está castigar alguém. Juiz corrupto, para além de cometer crime, em termos de procedimento dentro de um processo, e falei ter juiz já tem tudo que chama Conselho Superior de Magistratura Judicial e suma do Ministério Público, que eles têm a competência de castigar aquele alguém também aqui se agora. Depois se chega à conclusão de como é crime e está fazendo um processo que está leva a ter julgamento que pode ter mesmo condições de suspendido, de tirado ou é tirar multa. Daqui a pouco, a partir de 3 meses, o salário não retira. Até o que passa, continua. Ok. Não toca palmo para o primeiro grupo. Obrigado por isso, tá? Segundo grupo, porta-voz. Segundo grupo, que grupo que estava lá? Ok. Antes de tudo, falar boa tarde. Estou ali na representação do segundo grupo. Suma que propostado para não tentar elaborar leis que não bem de acordo com o tema que nós falamos. Na leis que não tenta, supõe na lei do segundo grupo, não fala do seguinte: em vez de suma peça que nós, de acordo com o teatro que passa ali, a nós no segundo grupo não estava seguindo. É de acordo com a nossa ideia própria, ou com a ideia de nosso estudo conjunto, nós chegamos à conclusão de que onde que está sendo para punir aquilo qualquer que seja o corrupto, nesse caso, entre 5 a 10 anos de prisão. Não me estava a falar, onde que abrange tudo dos, dependendo do agente policial e juízo também.
juiz prisional. O agentes de lei está falando eles, como? Juristas, não é? Ok. O abrange também advogados mesmo, nesse caso. Essa que é a primeira proposta, que não supõe. Papá, a mim que percebi na proposta. Bom. Não, é porque de acordo com você agora, de acordo com a ideia de participantes, concordamos que seja punido o corrupto entre 5 anos de prisão a 10 anos. Entre 5 a 10 anos de prisão. E mais uma vez, não busca leis, mas o que existe já? Será que faz sentido não repetir mais? Esse existe, sim, sobre crime de corrupção, como falava de segundo grupo, que lá existe e tem um lei que prevê que lá. Mas é coisa, de acordo com elementos do grupo, que apanhar na comida que tipos de ilícito e deve ser punido para 5 a 10 anos, assim em termos gerais. Mas aquela é uma norma que existe já no Código Penal. Será que vale a pena não criar aqui mesmo norma mais? Como é que pode ficar melhor? A mim tem ideia. A mim passa aqui. Ele de grupo? Sim. Bom, a minha ideia é que tem, porque tem ainda aqui possibilidade de criar aqui leis ordinárias reforçadas. Porque se não vai para a tipificação de crime, provavelmente por isto é entre 3 a 5 anos. Mas nós não temos ainda aqui possibilidade de aumentar a pena de prisão e ao mesmo tempo também que o infrator para poder pelo menos responsabilizar para deixar de exercer que função. E para ver aquela comanda não acredita como a hora que dá pena de prisão de 5 a 10 anos, talvez está tendo mais peso ainda do que atualmente está em vigor. Essa que é a ideia. Reforçar, criar a lei ordinária. Debate jurídico. Debate jurídico, cara, é jurista também. E lei de falar reforçar, na minha modesta opinião, e que tem nada a ver, que é matéria aqui de lei, não papel de uma cadeira especial, que direito penal, crime, né? É grupo essencialmente, deixando pegou assim, essencialmente e penalistas, eles que mais preocupam com ele e condenação. Para ver que é aumentar a partir de 5 para 10 anos de corrupção. Mas corrupção é um crime que se pena, não é para só se está 33 anos, não. Valor que está na corrupção e aquilo que está por ser o mesmo base de pena que por apanhar. Não parte de princípio, alguém que está fazendo corrupção de ter 50, 60 mil, 100 mil. Que quem faz corrupção de 10 milhões é por ter a mesma pena. Tu não tem pena ou não? Ela tem. Mas aquilo de 10 milhões, de ser está grava, para ver que o valor está para gravá-lo. Então, na que perspectiva, ainda vai ter mais de que por ser mais de 15 até 20 anos. E que a questão de timing de condenação que está capaz de determinar crime. Crime existe. Crime está identificado, tendo em conta dentro do que aconteceu. Exemplo, não tem só um exemplo. Um filho que mata esse papel, ou a mim, só de carro, para dentro de branco, mas alguém mata. Mas, homem, ele mata esse papel, a nós não matou, não mata. Não por ter a mesma pena. Para ver que não é por ter a mesma pena. Não, e que questão de propósito. E questão de quê? Para ver a minha relação que tem com quem me mata, não pode ficar com ele não próprio. Mas a relação que tem com esse papel, que Deus não permita. Ok? Para a relação que tem com esse papel, logo que ele não está falando, ia gravar se pena. E está gravando ele por ter pena máxima, a mim tem
até menos de 10 anos, menos ainda por ter 3. Para falar como não, independentemente do crime que comete, de que comete nele, e que está chamando para crime, por exemplo, nas trans, está falando de transgressão. Mas só porque vida que está lá, não quer passar do crime porque não traga vida. Mas não quer fazer descarno. Mas ele, e fazer descarno, e quer fazer descarno, só a relação que tem ele com esse papo, está acaba para gravar se pena. Sim. É só exercício para perguntar. Tipo, outro para alguém que matar, que alguém que matar, então, tem 2 tipos de crime. Que matar? Não, tudo sim mesmo crime de homicídio. Ah, ok, tem homicídio. Ah, ok, que lá que me estava apontar. Tudo de homicídio. Não, mas não comer. Não, quero que eu falei o seguinte, na punta, Willas. Sim. Vamos falar na caso de, por exemplo, a mim na caso, relações com terem que já papel por se matar, o crime está considerado tipo, está grave, não. Não, se no caso também, isso uma, tipo, malha não também, e acidente, mas é papel que malha. Nesse caso, como é que está considerado? A minha malha, mas malha é papel. Não simples trajetória, malha ali para descarga, não se mora com malha com qualquer outro alguém. Como é que está considerado? É só para entender também. Boa pergunta. Sim, a mim, mais alguém, ou, no mesmo caso, em papel, para descuido, me fugia Sancho, fugia em papel. E está apontado, se contra que mesmo homicídio e tem que, se pena tem que agravar ou não. Circunstância por ser determinante para que ele agrava. Não tem que ter intenção de matar. Entende? Não quer ter, né? Não sei, cara, mesmo na curva assim, quem encontra aquele exemplo, na retrovisor que está no lugar, desconta tudo como na riba marcha, como nenhum obstáculo que está lá. Não sai com força, porque não sabe como dizer como nenhum obstáculo que está lá. Mas não acaba de sair mais na alguém e cair morto. E não é papel. Mas circunstâncias de caminho comete que criminal e por que ser determinante para agravar a conduta penal. E para todas as situações, mas é caso que alguém está falando como um mulher futeiro, um homem futeiro, é para filhos, para tudo está firmando para soltar para matar. Que estudo que por estar na comida lá, ela tem a pena, mas que filho que firma lá, filhos que firma lá, toque matar. Ela tem a pena porque perder relação e mais grande, ou essa relação está permitida agravar. É que é pergunta, é boa proposta ali. Para mim, um lei que existe. E o lei que existe, mesmo que aumente ano de pena lá, e que pode ser restrito só a pena, porque aos fins de direito penal, e que é próprio prendeguintes, né? Aos conceitos de direito penal ou de condenação, e que só dá 10 anos, 20 anos, para poder restaurar, para recuperar o pecador. E que assim, manga de aquilo que está sendo discutido. Ok, você não vai para outra proposta? Não vai para outra. Porque eles existem já. Bom, a segundo proposta, pelo menos que nós disse, nós supõe, no nosso grupo, pelo menos, e tem a criação de condições para a área de gente que atua na área de gente que atua na área de justiça. Sim. Porque se tem condições mínimo pelo menos uma hora e está levando na nesse próprio que não acaba de relacionar com o peça. Entretanto, por exemplo, se um juiz recebeu, por exemplo, 20 mil e bem olha quem te disse uns 100 mil, isso como nunca está chegando de pega. Entretanto, e está acaba de entrar nessa cabeça na jogo que está bem acaba de se ver sair. Entretanto, é que não ideia que põe notícia é segundo.
Será que é preciso criar uma lei para além de que tem? Porque até esse momento, a discussão que nós estamos perante ele, atualmente, bom, como mais juízes que magistrados está de greve. Sim. Bom, essa de greve acaba sexta, quinta-feira, é trabalhar onde? E aplicação ou implementação de estatuto remuneratório dos magistrados. Essa lei que está falando de condições de ser salário, quanto que tem que pagar, suma dinheiro. Mas que ela tem. Na lei, na proposta também, e vai aqui mesmo sentido, não. Criação de condições aos pessoais que atuam na área da justiça. Ok. Mas, o que é que não prova? E implementa porque tem. E que se não implementar é que manda na vai greve. Não por avanço. Não por avanço ou não por mudar sentido? Não. A mim, se uma lei que existe, nunca por querer, pelo menos, se quer implementado ainda não colhe aqueles defeitos que tem, né? Talvez a implementação que não tem que vai para. E o que é que não é implementado? A voz que está na justiça, está ou está ainda? Está implementado ou está? Porque a voz que está no aparelho, a voz que se diz está ou porque se vou falar está na lei, sim está. Mas se está na implementar ou está na implementar, a partir de lá não estou de que na validade. Criação de condições aos pessoais que atuam na área de justiça. Condição tem. Condição na Corte de Trabalho tem e que tem. Mas não queria. Mas não pedi para implementar. É como fala, e tem que o único que tem que fazer é implementação, porque atualmente juízes que magistrados estão na greve porque não pedem implementação daquilo aí. Não, e que é para remover. E tem que, porque quer tirar de conta não aplicar. E tem que implementar o não pode falar para implementar. É que não vai, porque se criar é que é possível. Não tem nenhuma lei que existe lá. Não fala implementação? Vamos ver formular não é para não poder votar. E por ficar assim, implementação da nova não. De novo Estatuto Remuneratório dos Magistrados Judiciais. Dos magistrados, do Ministério Público e de. E tem que ser implementar. O novo Estatuto Remuneratório dos magistrados do Ministério Público e Judiciais. Ok? Você pode ler ele para não votar? Sim. Ministério Público e Judiciais. Ok. Isso é que não tenta rever segundo no ponto. Não pode não fica assim. Isso é que o homem da área está falando, está mostrando, implementar o novo estatuto remuneratório dos magistrados do Ministério Público e Judiciais. Dona vai votar? Baquinho que seta, essa proposta. Baquinho que seta. Baquinho que seta é proposta. Não é o cartão de mão. Não foi.
conta 32. Vou cá. Sim, até cá. 32. 29. 29. 29. 32. 41. 29. Não, 61. Não orienta? 61, desculpa. 32. 62. 61. Mas quem que tem dúvida se contra esse não bem implementado? Mas quem que tem dúvida? E cá tem? Mas quem que pensa como aquilo nunca can existe, né? Mas quem que aceita a proposta? E cá tentamos. Ok, não vai para outra proposta. Significa que mais passa com 61 votos, sim. Ok. Não condena, não tem nada. Só que não tem três. Naquele terceiro e último, nós vamos acabar de chegar a uma conclusão de que não privilegia pelo menos diálogo. Não põe diálogo só primeiro, antes de não vai para qualquer que seja fórum, para vai confronto entre familiares. Suma que não se vê no país que não está. Entretanto, aí falar vai ali, se contra o vai aí para a autoridade, entretanto que está torna inimigo para mesmo para me reconciliar com ele e que está certa. Outro dia uma definitivamente até a morte, pelo menos. Mas com outro tempo, com mediação e também acabar de compreender como se vou levar para fórum pelo menos responsável para tal e que significa como o contra nele ou o mistério pelo menos para pedir que tem, mas pelo menos para aquele fórum ser competente para tal, para se definir para dar quem que merece aquilo que é livre também. Que proposta? Está só uma parte que de por meio? Sim, que é a primeira proposta. É? Se vai passar, que ela votar o Bajá ou passa o Bajá? Qual que é o último que vota, né? Não, Três. E acaba? Sim. Mesmo número de votos que nós temos. Ok. Que primeiro que votar. Não tocar a palma, por isso, tá? Obrigado. Esse segundo grupo. Terceiro grupo. Terceiro grupo. Bom, antes de tudo, não fala boa tarde. Nós estamos no mesmo caminho para não ubicar soluções sobre a peça que é apresentando. Não vai para a proposta que não tem, apesar de não ter a mesma ideia que alguns grupos, de maneira só para reforçar isto e assim tem como não está passa para baixo. Primeiro ponto é falar do como antes de irmos para a justiça devemos envolver a comunidade local. Isso significa que e passa para allá. E passa para allá, não camba. Sim, não camba. Que outro também, segundo, que eu não pude, porque às vezes está a falar assim, fazer denúncia aos casos, ou que tem um caso, que ela tem menos na lei. Mas que como não fala aquilo, por beber de peça próprio, peça mostrando como hora que tem um coisa suma aquilo, claro que se não tem que fazer. Beber de quê? Porque tem casos que alguém vai denunciar, que alguém está vindo sendo inimigo ou ir condenar para a sociedade. De maneira que não me chama para ter algum ponto que pelo menos não fazer redação de acordo com o Ilaba para ajudar para tem que se tem aqui que tem a ver com quem que vai denunciar e tem proteção ou não. Ou como é que não fazer? Porque não é muito bom fazer lei, ele que ajudar para enquadrar muito isso mais. Bom, e verdade, será que existe lei que está proteger quem que denuncia qualquer crime? Mangaras pensa que tem. Se tem, que é que manda esta permite para ter denúncias anônimas? Anônimas. É.
É que madame, se quando tem, a mim se como e tem lei que não protege, não é bem fácil na subvendido. É camarada. Sim. Não é bem fácil porque não se como lei na protege, ninguém não dá. Mas o que tem, ainda da tal coisa sim. Então, para mim, o que não pode fazer lei e para melhorar essa proposta, logo me pensa assim, para criar uma lei que protege os denunciantes. Ou até não pode levar denunciantes e testemunhas. Apesar de, olhando bem na faculdade, não professor está falando como existe uma proposta de lei que não protege denunciantes, que testemunhas. Mas desde 2015 ou 2014, a minha missa é de 2016, mas pensa que aquilo é que chega de aprovar ainda até hoje. Está ainda na água, lá ainda até agora pensa que é aprovado. Então não podemos voltar a pedir nesse sentido de ter uma lei que não protege as seguintes. Está bom? E por ficar assim, professor, não pode deixar. Que ele melhor assim. Que ele está muitíssimo. Professor, logo que a mantenha, professor, que mata se escrever. Para proteger os denunciantes. Sim. Ou normalmente ainda e testemunhas. Testemunhas, é muito bom. Está bom? Sim. Ok. Vamos poder avançar para a votação? Não sei, está para criar lei que não protege gente que não vai contar, ou que tem alguma coisa, que gente que não testemunha. Não sei, tá? Mas quem está de acordo com aquilo? Mas quem está de acordo? Quem não conta pali, não ajuda. Nega as questões, uma ajuda. 3, 4. Era entro aqui, amor. Ok. Isso significa que essa proposta passa que 55 não, passa não ainda. Mas quem tem dúvida? Mas quem tem dúvida? E tem dúvida? Mas quem que aceita a proposta? Mas quem que contra a proposta? E que tem? Isso significa que aí passa que 55 votos sim. Não camba? E alguém que tenha dúvida? Alguém que tenha dúvida? Contando? Tipo dúvida? Bom, a minha dúvida que tem, né? E curto e claro, Fabiano. A nós próprios nós já temos ainda mangas de lei que cana cumprido, que está lá, que cana cumprido. E qual tempo agora que está na bem sinta mais, cria mais, gente mais que na batalha, que na como pode falar, que na é tipo de coisa, é difícil, hora que conta, pode ter gente que na segurar. Que é qual tempo que segurança países, qual tempo mais, que ainda bem sério. Ainda que não tem outra lei que não na massa, outros cana cumprido, para não criar mais outro. É difícil, não é difícil. Se não chega de vir cedo. Que dúvida que tem, né? Não passa para o terceiro proposta de grupo. Terceiro ponto tem a ver criação
das condições das instituições públicas. Quase também gente se toca parte ali. Que econômico conhece. E às vezes, quando a gente vê retrato de que não vai para retrato de que tem a ver com peça, a polícia não mostra como é que tem condições de comprar combustível, ou então o que tem a ver para fazer deslocamento. Primeiro, tem um preço de 30 mil, segundo, e 20 10 mil, quer dizer que 30 e para carro. E 20 ainda tem possibilidade de ter para 10 mil para moto. É como andar. Não acha problema, para ter solução, apesar de porque ser o lei, mas o que tem a ver com isso? Para ter condições para a gente pensar como é que tem que ser mais fácil para poder fazer, movido, ou então para poder falar do como é para fazer corrupção. Condições que não se vai criar. Bom, sobre condição, também está falando com e que a falta de lei para aquilo, porque a própria administração está pedindo para ter fundo de manejo para qualquer instituição, e assim, então, que fundo de manejo e está chegando para que destino? E está chegando ou não está chegando? Recursos humanos de cada ministério têm por obrigação de colocar fundos de manejo nas instituições, e assim, é um fundo que está saindo de finanças, mas será que está chegando? Outro está desbloqueado ou não? Não, outro está desbloqueado na finança, mas está chegando para que serviços? E que está chegando para que serviços? Mas o que não pode falar agora para fazer? Para que não bata chegando nesse destino próprio? Mas na caminhando para lá. Ok. Se contra está disponibilizado e está levantado, para ver que maneira que chega no destino. Porque alguém está lá no caminho. Ou algumas pessoas estão lá no caminho. Quem diz que está lá no caminho? Eles se qualquer tipo de crime que a polícia não comete. Não. Burla. Não. Como não consigo? Desvio de procedimento. No desvio de procedimento ele acaba bem cedo. Crime de quê? Crime de aí a burla ficar na boca. É que a burla. E desvio de procedimento, mas acaba passando qual crime que por entrar e está caindo crime de peculado. Então, que alguém que cai no crime de peculado, que consequência de que crime? E tem que levar julgamento e condenado e responsabilidade para aquele ato. E porque é para mostrar como e tem forma de resolver aquele problema. Não percebe? Não pensa que não. E tem forma de resolver aquele problema. Para criar condições para na coisa de trabalho. Ok, sim. Regra geral. Logo me fala, será que e tem condições de trabalho? Que estudo fala como na coisa de trabalho que tem. Mas e tem colocação de fundos de manejo na qualquer serviço. É falar como na que está porque mas e fundo que existe que está levantado na manga de instituições e está levantado, mas que está exemplo ali na Caixa de Buba ou na Polícia de Ordem Pública ou Guarda Nacional, que fundo menos que está lá, mesmo que não está pequenino, assim, para ter combustível, a boas forças de defesa e segurança, para fazer boas deslocações regulares. Porque cada que tem problema que tem que pensar na paga ou mais combustível para o resolver. Porque cada tudo está orçado para um mês, para cada direção, cada serviço tem esse dinheiro de fundos de maneira. Mas que está bem, para quem está tomando aqui dinheiro, o que é que eu falar? Para quem está tomando, mas e responsável de recursos humanos ou DAF de que ministério? E tem ministério que tem aqui recursos humanos, ele ao mesmo tempo e DAF. Mas está tendo DAF e cabe ter responsável de recursos humanos. É assim? Não, é que também levanta. É que ponto, será que está chega? Ou ainda tem aqueles que estão no caminho? Para quem está talhando? Não, como confiscar,
confisca aquilo que ele toma algum patrimônio que disse. Mas vai tomar aqui de serviço. E se não quer dividir entre nós 5, 6, 7 guindes. E se vira como? Que dinheiro levantado lá para fazer logística de cada ministério. E denunciado. Que guindes que denunciado, que consequência que deve ter? E tem que julgar, tem que levar eu tenho que condenar, para pagar que valor, é que não fala como. É que ele fala, mas logo, no caminho que eu na tele, eu concluí como, esse vídeo já que toma aqui dinheiro. Ele é levado para o tribunal, é condenado. Eu tenho que pagar aqui dinheiro, e assim, para poder permitir serviço vive. E acaba assim, tomar 1.000 francos, 5, 10, 20, 30 mil, 100 e tal mil, para fazer um serviço que eles podem ter para fazer. E só que eu pude falar assim como negócio, e para sensibilizar mesmo tudo funcionários públicos responsáveis para colocar aqui dinheiro na mão de quem eles podem trabalhar. Sim. Olha, porque coisa que existe. Professor, como é que eu vou falar? Não fala só de criação de condições das instituições públicas. Não lá não digo como não podemos melhorar de acordo com o argumento. Não pensa como não pode criar só uma que é na fala vossa. Quer dizer, se não fazer para ter um gente aqui que não está seguir. Uma coisa dessas assim para não dizer como não pode fazer. Pode dizer uma redação que não toca uma coisa assim que não tem, ou um grupo assim, ou instituição, ou inspetores assim. Não digo como não pode fazer. Senão já como é que tem? Não está avançando. Seguimento. Ela leva para onde que ela leva? Que não tenta se ficar destino que vai. Talvez assim gente não para tomar que juntar. Talvez. Como é por ter uma proposta de lei lá. Por colmar aqui situação. Não vai para votação? Repetir lei como aqui formulado. Para depois não votar. Gostaria de ficar assim. É proposta. Criar uma equipa de fiscalização para seguir os fundos de manejo disponibilizados por ministério. Assim não seta. Não há segundo ou terceiro? Proposta? Terceiro. Vale 27. Vale 28. Ok. Baguinho tem dúvida? Baguinho tem dúvida? Dúvida? E que tem dúvida? Baguinho cacete é proposta. Dúvida tem? E tem uma dúvida lá, sim? E tem uma dúvida lá? Baguinho cacete é proposta. Dúvida tem? Bom, dúvida que tem é se contra eles tudo estão conscientes de como e tem que estar mandado eles já levantam para tudo de locações de
seguinte, por que não? Porque se eles que está levantando aqui dinheiro, eles recebem como tem. Mas se tem aqueles que estão mandando para ir diretamente para o local, às vezes, se tem na área que é na desloca que é para aquele, eles trabalham que CP próprio. Se contra eles receberam como e tem aquilo que está levantado para poder ajudar na combustível ou o quê? Se eles receberam como que lá tem. Por que não eles acabam de reclamação de como e tem que está recomendado para poder disponibilizar no maneira de bailar? Por que não quando eles vêm deixando não ia andar a pé? Aquela que dúvida que tem nesse contra aquela necessidade, já que eles receberam como e tem que estar levantado para poder disponibilizar se saída não for. Não tem nenhuma dúvida, seguir por na firma? Sim. Então, como eu entendi, que é que eu falaram? Dúvida de como se contrair na firma, se não é criado, que equipa, que dúvida acaba o ter? Lina Gine, se contra, ainda bem chegar de criado, que equipa de gente, que na bata fiscaliza que fundo de manejo. Ok? Pensa, e passa de canto? 56. E tem dúvida. Se contra próprio, por exemplo, se é chefe, se é líderes, que deve bater receber que valor, mas eles é que está receber, que manda aquelas camitas de reclamação de como que dinheiro que está chega, é que eles andar a pé para fazer seus serviços. E que assim que fala? Não, eles estão recebendo, mas é que está recebendo. Eles estão recebendo, mas aqueles que estão mandando, porque como não tem aqueles que estão mandando para aqueles locais para ir para lugar. Se contra tem que dinheiro que eles estão recebendo, acaba que está tirado para aqueles locais. Então diz aquelas de andar que se pé. Por que não aquelas que andam a meter reclamação? Pensa isso que fala. Mas quando puxa só na comandante, comandante cala de fundo de manejo e fundo que está colocado na administração para poder dar à administração vida, para poder caçar na pera, pedir combustível lá na Bissau para bem fazer. E na todos os serviços que público. E tem que pôr que dinheiro. Punta se conta até pôr no fundo de maneira lá na minha cor trabalho. Punta, né? Punta. Até pôr mais 30 mil. Que ela chega a fazer tudo. Hein? 30 mil, não nerva só, não sinta na cor toda lá, só cerveja que na bebe lá, não come cara de sangue e acaba. Mas 30 mil para mim se chega a fazer alguma coisa. E chega, mas aquilo que não tem, né? Mas quando reclama que não reclama, mim é bom reclamador, quem consegue começar a reclamar demais. Não reclama que o chefe liga assim, é dinheiro que vai comer. Mas quando está comendo, está fincado, outra hora, meio do comer, e está fincado lá, estou com outro mês, está bem chegado, está bem mal lá, não faz todo o trabalho dentro do lá próprio. Mas que dinheiro tem que estar colocado à disposição de gente, de trabalho. Se você tem luz, combustível acabou, qual outra que dinheiro vai comprar combustível? Outra, inevita tomar dinheiro na telefone de gente. O que está fazendo lá, é o número de Orange Money. Põe lá. Orange Money, não tem Orange Money. Então é que manda, se não melhorar assim, não acha e por aí. Está bom? Sim. Não tem quarto e último. Bom, só para falar, se uma que não explica bem na consada, ora que alguém tem dúvida, e para pulha na dedo que o porta-voz conta que tem uma proposta de lei. Dúvida já não, pedir esclarecimento antes de não votar. Se não vota já, e passa. Ok, não observa quarto proposta. Não tem colocar em prática as leis e segui-las. Mas essa está não dá conselhos para ver de aspecto que ocorre. Mas pensa, se uma não tem doutor ali, poder enquadrar, para não poder se talvez. Vou lembrar aquilo. Dinheiro Estado, obrigação tem que vai para o cofre do Estado. E tem uma figura que chama aqueles que fazem administração, contabilidade, está falando injetores, né? Injetores que aqui que está recebendo dinheiro na coisa. Outros estão falando, bom, sei lá, né? Para cambiar chama coisa. E tem
Exemplo, no hospital e tem, agora aqui não quer fazer na consulta, coisa assim, triagem logo, também o papa, por receber dinheiro que tem entra lá. Mas, que alguém, e que mesmo que nós estamos a falar de como, e por ser aqui que está seguindo, aquele fundo que não disponibilizaram. Você vê como ONGs, fundo de ONGs e fundo do Estado. E o Estado é de ONG. Fora do país. E fundo do Estado. Porque quem que justifica que fundo? Na cada orçamento geral do Estado. E para o Estado. Mas só que e colocar que responsabilidade a uma entidade que é chamada ONG. É que manda problema de Estado de Guiné-Bissau, que são de dívidas. Que está a falar, que está pensando que é bem, também, que está colocando, às vezes, e aqueles que colocaram também na ONG que comer. A ONG tem que prestar conta. Independentemente das organizações financeiras, mas para Estado, porque que fundo, se que Estado acaba receber? E acabou só com o Bota aqueles vai, e bota também. ONGs que não é papel, que é que vamos pensar naquilo. E uma vez, o papel da minha colega, ele trabalha só na ONG nesse sul, assim. O Bessicão, nunca trabalhei na. Assim que eu falei, nunca trabalhei no Estado, quando eu acabei de falar para aulas, e trabalhei só na ONG, só no projeto. E aquele que tempo, eu sabia na faculdade. Curiosidade, professor de finanças, vou apontar. E falei, como é para aqui caminho, porque ninguém te deu já que também não vai passar. Porque eu estava falando, não, me para ali, eu trabalho no Estado nunca. E continuação de Estado, porque trabalho que o ONG está fazendo, e que Estado que dá para fazer, ou não? Ok? Na promoção de igualdade de gênero, qualquer ONG que está trabalhando naquele campo, e obrigação de Estado ou não? E não, e de Estado, mas Estado que pode ir para todo lado, e sabe como é que pode? E dá. E tem escolas que estão na zona, exemplo, na Caiar, exemplo, e se ser de uma igreja, e pede licença para dar aulas ou não? E pede licença, mas aquilo é fim de Estado ou é de Estado? E de Estado. Mas aqui se dá aulas, mesmo se contrasta, é falar como a educação é gratuita, e é tratar de uma instituição religiosa ou privada, e está cobra, que está cobra. Mas e contra que princípio de gratuidade de educação ou não? E contra, mas porque uma entidade que está a falar, vai fazer no nome, ela forma de fazer nesse nome, para estar direito e tem que cobrar. Professor, e cá assim? É assim, me estou só para fazer. Bom, nesse sentido, não tem só para isso, para papia, e principal, suma que a gente não papel para a força pública, ordem. Vou falar um pouco assim que a gente tem que fazer. Suma não está ali, e não fala questão de que fundos que tem. O ONG nunca não se vê como Estado que está controlando tudo. Isso, por exemplo, a nós, no papel, ocupa um espaço. Mas que espaço é? Nós ocupantes tradicionais. Mas que espaço é de Estado? Dia que o Estado me ensina a fazer. Assim também, hora que a ONG atua na Guiné-Bissau, e que poder atuar sem dar conhecimento ao Estado de Guiné-Bissau. Atuando já na Guiné-Bissau, isso significa o quê? Isso significa que tem que prestar conta, fundo e por ser até de séries, entre aspas. Mas o que é certo é que tem que prestar conta que o Estado, para Bia, em cana falar. E tem outros ONGs que estão a fazer o trabalho, mas que está acompanhado e também tem desvios. Não é falar de que tem a ver com justiça, que tem a ver com outras coisas. Na organizações também, e poder ter que ir lá. Porque tem outros que querem ser honesto, e que não são honesto. Ora que bem, não pegar, outro vai para ali, outro bem um bocadinho e fazer. É como a Dina falou, sim senhor, Estado tem direito de fiscalizar os que fundo que utiliza, porque utiliza. Sim, Estado nunca buscar cedo ONG para atuar naquele Estado. Como anda? Não tem que falar tanto como
tudo que tem a ver com ONGs, tem que fazer esse trabalho. Mostra gente como não tem que ser transparente. E esse que ainda mostra. Resumindo, concluindo, e transparência que não falaram dele, quer? Ok. Eu comando na ONG, uma que o Willa vai falar, o Estado está a controlar. Apesar de aquele que está fazendo trabalho com dinheiro, mas ele está controla que dinheiro dado através de auditoria. O Estado que está mandando gente para fazer auditoria para controlar que dinheiro que vem. Que faz o que como aqui é dentado. Aquele trabalho de Estado, Willa, vai que é? Ok. Esse pode ser do lei, o Willa vai acha como aí que lei. Uma proposta de lei. E passa para aqui que votado. Ok, isso mais passa aqui que votado. Mas só que aquilo e votado não determinado, usa. E falado para fiscalizar aquele fundo de manejo. Não. Quando não reformular, que não fala com uma fazer fiscalização de fundo mas para toda instituição. Para toda instituição, então. Mas de professor para ali, e quando não reformular, que fica agora para provar. É a criação de condições das instituições públicas. Não, aquilo que me fala com uma, e que é preciso não fazer, porque anteriormente nem outro grupo que não falava de fiscalizar e passa para ele, e está batendo na mesma. Então aí, palmas para o grupo número 3. Ok? Não acaba de ouvir propostas que vêm de diferentes grupos.